Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando novamente o nosso estudo, o nosso devocional diário, aqui na Trilha da Graça no Facebook. Hoje no Facebook, ontem nós fizemos no YouTube, então nós vamos estar aqui fazendo no Facebook para que nós possamos estar enviando esse vídeo, né, esse estudo para o YouTube, ok? Então eu quero que você me acompanhe nessa manhã, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e também nos ensinado. Nós queremos passar esse ensinamento para vocês, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante relevante, que eu acho muito interessante. A gente vai falar hoje sobre Jesus e a mulher samaritana. 6 aprendizados para a nossa vida, ok? Então, antes disso, antes de nós iniciarmos aqui no Facebook, nós vamos estar pedindo a você para que você já entre em nosso canal ali no YouTube, faça a sua inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe também de deixar o seu comentário ali na descrição. Aciona o sininho para que você possa receber as nossas informações, os nossos conteúdos, ok? Então, quero agradecer a você já por você estar conosco. Quero pedir a Deus pela sua vida, para que você possa realmente aprender aquilo que nós estamos aqui passando com todo amor, com todo carinho para vocês, ok? Nosso canal no YouTube é o Trilha da Graça. Trilha da Graça, quando nós falamos sobre o Evangelho da Graça. Então, você é o nosso convidado. Lembrando também que todos os dias nós fazemos ali no Instagram, a partir de 0 horas, a partir de meia-noite, a oração da madrugada. Então, se você deseja estar conosco orando, pedindo a Deus para que Deus possa estar abençoando você, dando a você a oportunidade, né, de crescer espiritualmente, esteja conosco ali no Instagram, a partir das meia-noite, a partir das 0 horas, nós estaremos ali abençoando você também, tá bom? Então, vamos agora para o nosso estudo. Quero já aproveitar a oportunidade, deixa eu fazer aqui já uma conferência para ver se está tudo ok, aqui no Facebook, né? O Facebook também já está ministrando aqui, colocando aqui na nossa página, né? Deixa eu ver aqui, atualizada, beleza. Ok. Deixa eu ver se está ok. Segunda palestra. Ok. Então, vamos que vamos. Hoje nós vamos estar aproveitando a oportunidade para que nós possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ok? Vamos aproveitar, salvar, continuar. Estamos já aqui no Facebook, ao vivo, ok? Para que você possa estar também aí sendo abençoado nesse dia. Vamos aqui passar essas informações para vocês, ok? Então já estamos aqui hoje falando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ok? Então, vamos lá? Vamos iniciar? Já estamos no Facebook ao vivo, aqui no Elion Nantes Oficial. Tá? Você já pode deixar o seu like ali também, para que nos ajude aqui no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana. 6 aprendizados, né, para a nossa vida, ok? Gostaria que você prestasse muita atenção. Quem era essa mulher? Quem era essa mulher samaritana, né? Você sabe realmente sobre essa história? E existem verdades que vamos mencionar nesse estudo que você precisa saber. A história é contada em João capítulo 4, versículo 1, de 1 a 30, ok? Com certeza é uma passagem bastante conhecida, contudo, muitas das vezes interpretada de maneira errada. Então, nós vamos trazer esse princípio para você, para que você possa realmente entender o que
Jesus estava ali, né, conversando, estava tentando alcançar o coração daquela mulher. Então, quero trazer um estudo aprofundado sobre o texto, revelando detalhes e abrindo as cortinas, né, do conhecimento. Vamos caminhar nos versículos de maneira prática, para que você possa entender. Por isso, recomendo que antes de começar propriamente o assunto, você leia pelo menos uma vez a passagem, para que você possa entender aquilo que nós vamos estar trazendo para você nessa manhã. Veja abaixo, né, nos princípios, né, que nós vamos estabelecer. Nós vamos deixar também aqui na descrição algumas coisas para vocês se orientarem também, tá? Nós vemos que os principais aprendizados que você vai ter esse principal aprendizado. Quais são esses aprendizados? Contexto histórico da passagem. O que acontecia? O que aconteceu naquele fato? Ok? Primeiro, Jesus era água e ele era o balde. João 4, versículos 7 e 14. Jesus é uma fonte inesgotável, rejeitada por todos, mas aceita por Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores. Também fala sobre isso em João capítulo 4, versículo 21. Deixou o cântaro, abandonando seu antigo jeito de viver. João 4, 4, né? Temos ali em João 4, versículo 24 a 28. O seu testemunho falou mais forte do que o seu passado. Conclusão, né, que nós vamos ter aqui, se mesmo ao final do estudo ainda estiver, né, com alguma dúvida sobre o assunto, deixe sua pergunta no campo, né, de comentários, que vamos ter o maior prazer em responder, ok? Então vamos aproveitar o máximo possível para que nós possamos realmente alcançar aí o desejo, né, do teu coração, que é aprender aquilo que o Senhor tem colocado para nós nesse dia. Aproveitando aqui, para ver como é que você está aqui no Facebook, pessoal que já está entrando, né, já está participando conosco, você pode fazer isso, ok? Deixa eu já ver quantos canais estão aqui interagindo conosco. Temos aqui alguns canais interagindo, ok? Então você vai ter a oportunidade de aprender esse contexto. Então, o nosso contexto histórico da passagem, o que acontecia de fato? Né? A Bíblia diz que quando começa a mencionar a respeito da história de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, ok? Estava indo da Judéia para a Galiléia. Lá em João capítulo 4, versículo 3 a 4, deixou bem claro, ó. Vamos ler juntos aqui. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessária passar por Samaria. Lá em João capítulo 4, do versículo 3 ao 4. O termo necessário expressa uma obrigação, que pode ter uma dupla natureza, no próprio, né, no propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, ao passar por Samaria. A rota mais curta entre a Judéia e a Galiléia era através de Samaria. Entretanto, devido à profunda animosidade entre os judeus e os samaritanos, muitos judeus que iam da Judéia para a Galiléia se encaminhavam, né, pelo lado leste, passando pelo Jordão, pelo norte através da Pérea, e novamente pelo Jordão até a Galiléia. Eles davam volta, né, para não passar em Samaria. Pode ter ocorrido que, para ganhar tempo, o Senhor Jesus tenha passado por dentro de Samaria. Entretanto, é mais provável que a necessidade expressa aqui esteja relacionada ao propósito e à missão do Senhor. Samaria, e especialmente a mulher samaritana, precisavam dele. Jesus, ele consegue enxergar lá na frente. Então, nós observamos que ele estava preocupado com as pessoas. Não estava preocupado com o conceito cultural naquela ocasião, né? Sendo assim, ele vai até Samaria. E em uma chamada
Sicar. Chegando lá, se assenta perto da fonte de Jacó, pois estava cansado devido à viagem que estava fazendo. Lá em João, capítulo 4, versículos 5 e 6, você observa essa passagem. Na hora sexta, aproximadamente por volta de meio-dia, vem uma mulher retirar água na fonte de Jacó. A mulher mal suspeitava que nesse dia, enquanto estivesse envolvida com a cansativa rotina de carregar água, chegaria o maior tesouro da sua vida. Ela não tinha noção do que iria acontecer. Ela mal poderia imaginar que se tornaria uma evidência viva de que o nosso Mestre Jesus conhece o que tem dentro de cada ser humano. Isso é o mais espetacular de todos, né? Jesus, ele te conhece, ele nos conhece. Foi diante desse contexto que começa a história propriamente de Jesus e a mulher samaritana. Em cima disso, conseguimos recolher 6 aprendizados. Nós vamos tirar aqui 6, ok? Para que nós possamos levar isso para a nossa vida cotidiana. Recomendo fielmente que leia a passagem atentamente antes de prosseguir. Por isso, vai aumentar seu entendimento do que vamos comentar. No primeiro aqui, eu quero abordar: Jesus era a água e ele era o balde. João capítulo 4, do versículo 7 ao 14. O primeiro contato que Jesus teve com a mulher foi justamente um pedido. Ele pede à mulher água. Contudo, aquela mulher, devido a restrições culturais e religiosas da época, vai contrapondo Jesus rapidamente, dizendo, lá em João capítulo 4, versículo 9, acompanhe comigo aqui: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela já coloca ali para Jesus algo que já acontecia há algum tempo, né, entre os judeus e os samaritanos, que eles não tinham esse contato físico e principalmente cultural, ok? Só que aquela mulher não entendeu que estava falando com a fonte eterna. Jesus faz declarações incríveis a respeito de ser fonte. Ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Olha só que coisa impactante. Jesus já coloca para aquela mulher. Ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 a 14. Que palavra impactante essa de Jesus para aquela mulher samaritana. O comentário bíblico de Biacon faz considerações importantes sobre esta fala, né, de Jesus contida em João, no capítulo 4. Aqui está o superlativo da vida oferecida a uma criatura pecadora, necessitada, ignorante. A forma exterior é substituída por uma nova fonte interior. Os tanques estagnados da alma são transformados em um poço que jorra água. A alma enfraquecida e morta do homem passa a participar da vida eterna. Aleluia! Sabe o que isso nos ensina nesta manhã? Jesus usa uma situação para aquela mulher, demonstrando que no que ela estava fazendo, Jesus era a água e ele era o balde. Nós, por conta própria, sem Jesus, não conseguimos nada, muito menos sentir o Espírito Santo. Contudo, quando começamos a beber da fonte eterna, sentimos um fogo ardendo no coração. E entenda algo:
Não é porque vamos beber de uma fonte que não deixará nós com sede, que vamos deixar de beber dela. Na verdade, quanto mais provamos de Deus, mais queremos dele. Às vezes, o que está faltando em sua vida para realmente viver o sobrenatural de Deus é provar incansavelmente dessa água. Você precisa entender que deve ser cheio, mas cheio da presença da água que ele dá. De Jesus. Jesus ainda faz uma pontuação importante dizendo: se tu conheceres o dom de Deus. O que é dom? Dom é presente, é um presente de Deus. Quando ele menciona isso, está mostrando que o conhecer a Deus abre as janelas das revelações em nossa mente, em nossa vida. Então, isso nos traz os benefícios. Jesus ainda faz uma pontuação espetacular. Não rejeite aquilo que são propósitos de Deus na sua vida, por imprudência. Antes, busque conhecer a vontade de Deus. Nós vamos agora para o segundo ponto, que é muito interessante. Jesus é uma fonte inesgotável. Por que eu digo que ele é uma fonte inesgotável? Ainda utilizando os versículos mencionados no aprendizado de número 1, vemos que Jesus é uma fonte inesgotável. Em João capítulo 7, versículo 37, essa não é a única vez que Jesus se intitula como água viva. Nós vemos que Jesus ele tem vários versículos, né? Nós vemos que, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Olha só que palavra abençoada. Essas são verdades incríveis a respeito de Jesus. Ele é uma fonte inesgotável. Você já pensou que isso remete à necessidade individual de cada ser humano? Todo ser humano tem a necessidade de se manter hidratado através da água. A água é fonte de vida. Sem água não há vida. Da mesma forma, nós todos precisamos de Jesus. Por isso que ele se coloca como água, como fonte. Porque nós, como seres humanos, nós não podemos viver sem água. A água é o alimento mais necessário que nós temos. Sem água, nós não vivemos. Por conta de quê? Porque a água é vida. Existe um vazio na alma que não podem ser preenchidos por dinheiro, por fama, por poder, ostentação, egoísmo, autoritarismo, né? Isso não se preenche. Quem vai preencher? Nenhuma dessas coisas acima pode preencher um vazio na alma. Contudo, quando chamamos aquele que faz rios de água viva correr de nosso ventre, preenchemos o vazio em nossa alma. É isso que ele quer fazer. Foi isso que ele quis levar para aquela mulher. Aquela mulher samaritana sabia que durante anos a sua própria religião não tinha conseguido matar a sede de sua alma. Como resultado, ficou espantada com a declaração de Jesus. Mas do mesmo modo que a religião não tinha conseguido matar sua sede, ainda hoje, em dia, é desse jeito. Muitas pessoas não conseguem matar sua sede, porque não sabem trilhar o caminho do Senhor. Então hoje, as pessoas se prendem a sacrifícios e mais sacrifícios, quando na verdade o que deve realmente ser feito é rasgar o coração diante da presença de Deus, considerando Jesus único e suficiente Salvador. Isso é o mais importante. Nós vemos que, no terceiro ponto, rejeitada por todos, mas aceita por Deus. João capítulo 4, versículo 15. De uma forma repentina e abrupta, Jesus muda o rumo da conversa.
Ele passa do apelo e da promessa para a inquisição e para a ordem. Não se pode reivindicar os benefícios do Evangelho, uma fonte de água e de vida eterna, sem satisfazer as exigências do Evangelho, que são a confissão e o arrependimento. Jesus diz para aquela mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. Aquele pedido de Jesus foi bem no centro da vida daquela mulher, revelando que Deus conhece o nosso íntimo e oculto. Não tem como esconder nada do Senhor Jesus. A mulher responde: não tenho marido. E Jesus argumenta após: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Interessante essa palavra de Jesus. Aparentemente, a mulher agora estava vivendo com um amante, sem o benefício do rito do casamento. Possivelmente sem ter o divorciado, sem ter divorciado de forma correta do último dos seus 5 maridos. Olha só que confusão dentro da vida dessa mulher. Todas as evidências apontam para uma mulher de pouca moral, cujo a forma de religião não tinha sido capaz de libertá-la das cadeias dos maus costumes. Jesus reconheceu a sua admissão não como uma evasão, mas sim como uma confissão. Isso que vai nos chamar a atenção. Uma mulher que, por não estar em cumprimento com a religião, era rejeitada. Tinha a fama já desgastada devido aos relacionamentos amorosos que teve em sua vida. Ia buscar água em horário incomum, já por causa que era má vista diante das outras mulheres. Mesmo com as desqualificações, Jesus ainda estava dedicando momentos preciosos para lapidar aquela vida na conversa que estava tendo. O que nos induz a acreditar que foi rejeitada por Deus, mas abraçada pelo Filho de Deus. E quando nós falamos rejeitada por Deus, porque a religião a tinha rejeitado, já estava afastando pelas suas atitudes, da sua vida cotidiana. Não estou dizendo que Jesus concordava com os seus pecados, não. Muito pelo contrário. Ele estava ali para mudar essa história de pecado em história de salvação. É justamente isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Quando sua reputação já está manchada, seu pecado fala mais alto em sua vida. Você não vê mais solução em lugar nenhum. Jesus vem de braços abertos e manifesta a glória dele em sua vida. Pronto para te ajudar a caminhar de fé em fé. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Como é bom saber que Jesus é o nosso pastor. Na quarta opção, Deus procura os verdadeiros adoradores. Em João capítulo 4, versículo 21 em diante. Logo após Jesus revelar a vida daquela mulher, ela responde: Senhor, vejo que és profeta. Pais adoraram neste monte. Meus pais, os nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram neste monte. Isto reflete também uma tentativa de usar as adversidades, as diversidades e as divisões dentro das religiões. Nós vemos que Jesus estava preocupado não com a religião, mas sim com a pessoa. A expressão "e vós dizeis" funciona como uma desculpa para os seus próprios fracassos na vida. Este é um antigo padrão que é utilizado até mesmo em tempos modernos. Neste monte, o Monte Gerizim, tinha um papel significativo na tradição dos samaritanos. Aqui, Abraão preparou o sacrifício de Isaac. E aqui também ele encontrou Melquisedeque.
e no Pentateuco samaritano, Gerizim e não Ebal, é a montanha onde se erigiu o altar do Senhor. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4. Jesus responde claramente à dúvida daquela mulher, com alguns dos versículos mais bonitos que você pode encontrar na Bíblia Sagrada. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 a 24. A questão agora não é mais aonde adorar, é sobre ser um verdadeiro adorador. Aonde você passar, que você adore o Senhor. Não existia mais um local específico, mas o Senhor já estava convocando aquela mulher para adorar em todos os locais que ela tiver, porque ela era uma adoradora. Ela adorava o Senhor em espírito e em verdade, ensinando aquela mulher como fazer. Então, poucas vezes na Bíblia vamos encontrar Deus procurando algo. Se é que existe outro evento além desse. Mas aqui Jesus menciona que Deus procura os verdadeiros adoradores. O que faz Deus olhar para a igreja e procurar algo é a adoração. Isso é extraordinário, querido. Preste atenção nessa palavra. Permita-me compartilhar algo. Eu acostumava pensar que a obra mais sublime de um ser humano era fazer missões. Até porque o ID de Jesus, lá em Marcos capítulo 16, nos ensina sobre a importância de fazer missões. Mas mudei meu pensamento quando percebi o objetivo da missão, que é justamente implantar altares de adoração. A missão só existe por causa da ausência da adoração. Isso é importante você saber. Sendo assim, concluímos que a adoração é primordial em nossa vida. Não adoramos para exaltar a Deus, adoramos porque Deus já é exaltado. Entenda isso, eu quero repetir para você. Não adoramos para exaltar a Deus. Adoramos porque Deus já é exaltado. Aleluia. Poucas coisas fazem o mover do Espírito Santo em uma vida ser tão maravilhoso como a adoração sincera em um coração quebrantado. No quinto ponto aqui, deixou o cântaro, abandonou seu antigo jeito de ser e de viver. Após o reconhecimento urgente de que precisava ser uma adoradora e estava diante de Cristo, ela teve essa percepção. A Bíblia vai nos dizer que ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade anunciar que tinha encontrado, o Cristo, o Salvador da humanidade. Essa atitude de ela deixar o cântaro para trás, mostrando que o recolher a água que tinha ido fazer se tornou insignificante perto do que recebeu lá. Demonstra claramente que ela tinha provado da água que jorra para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha! Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela simplesmente abandona o seu antigo jeito e torna a ter algo dentro dela muito maior. Muito maior. Talvez o que faltava na sua vida é você abandonar o seu cântaro. É isso que você tem que entender. Abandone aquilo que para trás fica e siga o teu caminho. Siga o caminho do Senhor. Essa mulher, ela fez isso.
abandonar o bar, bebidas, cigarros e drogas, abandonar os falatórios profanos, abandonar a língua que só serve para amaldiçoar, abandonar as antigas práticas que estão envolvidas em amarguras e raivas, abandonar um jeito de pensar cético, sem crença, além de outras N coisas que poderiam ser mencionadas aqui. Mas o que estou afirmando é que você deve deixar seu antigo eu, tirar o eu do centro e colocar Jesus no centro, para abraçar o novo homem que nasce da água e do Espírito. Assim como aquela mulher, quando você deixar de lado o seu passado, sendo transformado, você vai sentir algo novo em sua vida. Vai se sentir como uma verdadeira habitação do Espírito Santo. E o sexto ponto, para que nós possamos já estar indo para a nossa conclusão nessa manhã. O seu testemunho falou mais forte que o seu passado. João capítulo 4, versículo 28. Para que nós possamos concluir essa mensagem, este estudo aqui que nós estamos fazendo. Quando ela vai até a cidade, anuncia que tinha encontrado o Cristo. A Bíblia diz que muitos foram até ao encontro de Jesus. Mais para frente, nós vemos em João capítulo 4, versículo 39 a 42, revela que aquele povo creu nas palavras que aquela mulher tinha falado e nos ensinamentos de Jesus. O que eu quero trazer de aprendizado em cima disso? É que o testemunho daquela mulher falou mais forte que o seu passado. Isso, o testemunho dela falou mais forte que o passado que ela tinha. Ou seja, a transformação que ela provou foi mais forte do que o pecado que a acusava. E essa transformação foi tão forte que ela conseguiu transformar a vida de muitas pessoas da sua cidade. Muitas. Quando estamos aos pés de Jesus, verdadeiramente, as pessoas vão ver isso em você. Tenho certeza que você já reconheceu um cristão, mesmo sem tocar ou trocar uma palavra, com uma pessoa que assim se considera cristão. Porque você reconheceu na vida dessa pessoa quem era Cristo. Quando estamos aos pés de Jesus verdadeiramente, nós conseguimos entender isso. Isso se deve porque quem realmente está em Cristo tem o brilho do Espírito Santo em sua vida. Um coração alegre sempre vai deixar um rosto belo. A alegria vem do Espírito de Deus. A alegria vem do Senhor. A minha força vem de Deus. Quer ter uma vida transformada? Quer transformar outras vidas? Quer apagar as marcas do passado, criando um testemunho forte, poderoso? Prove de Jesus igual àquela mulher. Tenha certeza que o seu testemunho atual vai falar mais forte do que seus pecados que já passaram, aqueles pecados passados. Bom, se você ficou com alguma dúvida, por livremente utilizar o campo, pode livrar, pode se livrar desses pensamentos pecaminosos. Coisas passadas ficaram. Mas eu quero deixar para você aqui no campo de comentários, para que você comente e deixe a sua conclusão, deixe ali o seu entendimento sobre esta palavra. Estamos aqui para ajudar. E eu quero que você se inscreva também em nossa lista, de assinaturas exclusivas para receber nossos estudos em primeira mão. Ok? Você pode entrar aqui na descrição, pode fazer o seu comentário. E se você deseja que nós tragamos para você outros assuntos, que você coloque ali e nós vamos estar vendo, para que nós possamos estar trazendo esses assuntos à tona aqui em nossos estudos. Já quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando graça,
e que você entenda que quando nós estamos com Jesus, todas as coisas se tornam em nós mais tranquilas, porque nós temos a paz que só o Senhor pode dar. Amém? Então, mais uma vez eu quero te agradecer, obrigado pela sua participação. Já estamos encerrando aqui esse estudo e que amanhã nós possamos fazê-lo novamente aqui. Vamos estar sempre deixando tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, tá? Lembrando que o nosso canal está à sua disposição. É só você explorar o quanto você quiser. Se inscreva no canal, deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho ali no canal Trilha da Graça. Beijo no teu coração. Até amanhã para o nosso próximo estudo.